Se a declaração todo professor é estudioso for verdadeira, então a alternativa que corresponde a uma argumentação correta é: letra A, Paulo é estudioso, então é professor. Letra B, João não é professor, então não é estudioso. Letra C, todo estudioso é professor. Ou letra D, César não é estudioso, então não é professor. Bom, aqui no caso, nós vamos começar fazendo aqui o diagrama do todo. Como é que funciona o diagrama do todo? Todo A é B. Como é que a gente representa esse diagrama? O conjunto A ele vai ser um subconjunto do conjunto B. Então, todos os elementos do conjunto A estão dentro do conjunto B. Porém, a recíproca eu não posso afirmar. Eu não posso dizer que todos os elementos de B fazem parte de A. Pode acontecer? Pode, mas eu não posso afirmar. Então, com base nisso, a gente vai representar aqui a nossa proposição. Tá? Nós temos aqui que todo professor é estudioso. Então, se ele for professor, ele vai estar dentro de um conjunto maior, que é o conjunto dos estudiosos. E quem estiver fora desse conjunto não será, estudioso. Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa de uma argumentação que ela seja correta. Então, a informação que eu tenho aqui, ela não pode gerar nenhum tipo de dúvida. Tá? Quando eu enquadrar a informação, eu tenho que ter certeza onde é que ela vai estar aqui. Então, olha só. Paulo é estudioso. Então, ele é professor? Se Paulo é estudioso, ele pode estar nessa região. Aqui estaria o Paulo. Ou aqui. Então, como eu não posso afirmar onde é que ele vai estar, eu não posso dizer que ele é professor. Ele pode ser só estudioso e não ser professor. Então, não é uma argumentação correta. Agora eu vou para a letra B. Na letra B eu tenho o seguinte: João não é professor, então não é estudioso. Olha, se o João não é professor, ele pode estar aqui e ele pode estar aqui. Então, ele pode ser... ele pode não ser professor e ser estudioso. Ó. João não é professor. Tudo bem, não coloquei aqui dentro do diagrama dos professores. Então, não é estudioso? Não posso afirmar. Ele pode ser estudioso ou não estudioso. Então, não afirmo. Na letra C, todo estudioso é professor? Todo mundo que estiver aqui dentro dessa região vai ser professor? Não. O que eu posso afirmar é que todo professor é estudioso, mas a recíproca eu não posso afirmar. Então, não é uma argumentação correta. Isso aqui também não é. Sobrou a letra D, que vai ser a alternativa correta. E olha só por quê. César não é estudioso. Então, eu garanti que o César está fora. O César vai estar aqui fora. Com certeza, ele não é estudioso. Então, não é professor. Correto. Porque para ele ser professor, ele teria que ser estudioso e estar aqui dentro desse diagrama. Como ele não é estudioso, então eu tenho certeza que também ele não vai ser professor. Então, isso aqui é a nossa argumentação correta. Portanto, o gabarito da questão é a letra D. Considere verdadeira a frase: toda professora gosta de aprender. Então, a alternativa que apresenta uma argumentação correta é... Bom, aqui no caso, a gente vai fazer o seguinte: construir o diagrama lógico. Então, se for professora, gosta de aprender. Se não gosta de aprender, vai estar aqui fora. Então, todo mundo que gosta de aprender vai estar aqui dentro desse diagrama. E quem não gostar, a gente coloca aqui fora. Agora, a gente precisa fazer o seguinte: testar as alternativas. A letra A coloca o seguinte, que Paula não é professora. Então, quais são as regiões que a gente pode colocar a Paula? A Paula pode estar aqui. Ela pode não ser professora e gostar de aprender. Como ela pode não ser professora e não gostar de aprender. Então, eu não posso afirmar que ela não gosta de aprender. Isso aqui eu não tenho 100% de segurança. Então, não é nossa argumentação. Letra B. Joana gosta de aprender. Então, vou pegar essa informação. Joana, ela pode estar aqui.
Ela pode ser professora e gostar de aprender, ou ela pode, né, apenas gostar de aprender. Então, tem essas duas possibilidades. Eu não posso afirmar que ela é professora. Ela pode gostar de aprender e não ser professora. Então, isso aqui eu também não posso afirmar, não é argumentação. Na letra C, Carla não gosta de aprender. Então, eu vou pegar essa informação e aí, necessariamente, eu tenho que colocar a Carla fora. Então, a Carla ela não gosta de aprender. Beleza. Então, não é professora. Isso aqui eu posso afirmar com 100% de segurança. Porque para a Carla ser professora, ela teria que estar dentro do diagrama aqui das pessoas que gostam de aprender. Então, como ela não está dentro do diagrama, isso aqui é 100% verdade. Vai ser a nossa argumentação correta. E se a gente olhar aqui a letra D, Ana gosta de aprender, a gente vai vir aqui, ó. A Ana pode estar aqui, apenas gostar de aprender, e ela pode ser professora. Então, não posso afirmar que ela não é professora. Ela pode, sim, ser professora. Então, também não seria a nossa argumentação. Sobrou aqui, realmente, a letra C. Bons estudos e até a próxima. Sabe-se que todo delegado é advogado e que alguns escrivães não são advogados. Nessas condições, analise as afirmativas abaixo. Então, temos aqui 4 afirmativas e a nossa questão ela quer saber o seguinte. Portanto, o total de afirmações corretas é igual a... Então, voltando aqui, nós temos que verificar quantas afirmações estão corretas. Vamos começar pelo diagrama do algum não. Tá? Nós temos aqui ó, os advogados, temos aqui os escrivães. E ele coloca que alguns escrivães não são advogados. Então, nessa região aqui, ó, nós temos certeza que existem elementos. Alguns escrivães não são advogados. Mas nessa região da intersecção, eu não tenho certeza. Pode ser que eu tenha escrivão que vai ser advogado, pode ser que eu não tenha. Então, não tenho certeza, mas também não posso descartar essa possibilidade. Agora a gente vai colocar o diagrama do todo. Todo delegado é advogado. Então, com certeza, se for delegado, vai ser advogado. Só que esse diagrama aqui, eu não sei se ele tem intersecção com o escrivão, ou se ele vai estar totalmente contido aqui na intersecção. Como é que eu represento o diagrama? Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó, que todo delegado é advogado. Então, aqui nessa região, eu tenho elementos. Aqui eu tenho certeza que tem elementos. E aqui eu tenho certeza. Nas demais, em todas as demais regiões, a gente vai ter aí suposição. Então, vamos analisar cada uma das afirmações. A primeira afirmação diz o seguinte. Pode haver escrivão que é delegado. Então, olha só. Se eu tiver aqui um elemento, né? Se esse elemento existir aqui nessa intersecção, pode haver escrivão que vai ser delegado. Então, verdade. Não pode haver advogado que não é delegado. Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, não existe nenhum advogado que não seja delegado. Eu posso ter, certo, advogados nessa região aqui, ó, que não são delegados. Eu sei que todo delegado é advogado, mas a recíproca nem sempre é verdadeira. Eu não posso dizer que todo advogado é delegado. Então, pode sim existir advogados nessa região que não são delegados. Como ele coloca que não pode haver, nós consideramos esse item como incorreto. O item 3. Pode haver escrivão que não é delegado? Escrivão que não seja delegado, olha só, todos esses aqui, garantidamente, não serão delegados, porque alguns não são advogados. Então, se eles não são advogados, com certeza não serão delegados. Isso aqui é verdade. E o item 4, pode haver delegado que é escrivão? Delegado, escrivão, vamos ver. Pode, se eu tiver aqui elementos na intersecção, eu posso ter delegados que são escrivão. Então, aqui no caso, temos os itens 1, 3 e 4
corretos, 1, 3 e 4, totalizando 3 itens. Então, aqui no caso, nosso gabarito vai ser a letra C. Bons estudos e até a próxima. Numa repartição pública, sabe-se que todos os escriturários são concursados e que alguns secretários não são concursados. Nessas circunstâncias, é incorreto afirmar que: letra A, pode haver escriturário que não é secretário. Letra B, pode haver escriturário que é secretário. Letra C, pode haver secretário que é escriturário. Ou letra D, não pode haver concursado que não é escriturário. Bom, por onde é que nós devemos começar aqui a nossa questão? Primeiro, nós vamos fazer o diagrama do alguns não. Tá? Quando você tiver aqui o todo e o algum não, começa pelo algum não. Então, vamos montar aqui, ó, intersecção entre esses dois conjuntos, os secretários e os concursados. Então, concursado e secretário. Ele coloca que alguns secretários não são concursados. Então, ele garante para mim que nessa região aqui, ó, nós temos elementos. Agora, como é que eu coloco o diagrama do todo? Esse é um diagrama mais sensível. A gente vai fazer o seguinte, ó, todos os escriturários são concursados. Então, eu tenho que colocar aqui dentro desse conjunto os escriturários. Só que eu posso colocar eles aqui. Seria uma opção. Posso colocar eles nessa intersecção. Ou eu posso fazer melhor, né? Que é a forma correta de resolver esse tipo de questão. Você vai fazer o diagrama do todo com essa intersecção. Por mais que você não saiba se vai existir ou não elementos aqui, você não sabe se tem elementos aqui nessa região ou não. O que você sabe é que todos os escriturários vão ser concursados. E agora, com esse diagrama representado dessa forma, agora a gente vai analisar. Lembrando que eu estou querendo a incorreta, tá? Aqui não vai estar certo. Então, vamos analisar cada um. Pode haver escriturário que não é secretário? Então, se eu tiver aqui um escriturário nesse ponto, ele não vai ser secretário. Então, isso aqui é possível. Pode haver escriturário que é secretário? Pode sim, eu posso ter ele aqui, nessa região. Então, também é possível. Pode haver secretário que é escriturário? Secretário, escriturário, seria aqui também essa região. É possível. A gente não pode descartar essa possibilidade. E na letra D, que vai ser o nosso gabarito, olha só o que ele diz. Não pode haver concursado que não é escriturário. Se eu tiver um concursado nessa região, ele não vai ser escriturário. Ele vai ser concursado, mas não vai ser escriturário. Então, pode sim haver. Como ele colocou que não pode, esse é o item que está incorreto, que é justamente a alternativa que nós queremos. Gabarito da questão, letra D. Bons estudos e até a próxima. Sabendo que todo professor é concursado e que alguns advogados são concursados, é incorreto afirmar que pode haver advogado que é professor, note que aqui é uma possibilidade, pode haver concursado que não é professor, pode haver advogado que não é professor ou não pode haver concursado que não é professor. Nós temos aqui uma questão sobre diagramas lógicos. Temos aqui o todo e aqui nós temos o alguns. Por onde é que nós temos que começar? Aqui no caso, tanto faz. Eu vou começar pelo alguns. Então, vamos fazer aqui 2 diagramas com uma intersecção. Aqui no caso, nós colocamos os advogados e aqui nós colocamos os concursados. Como a questão garante, né, que alguns advogados são concursados, então existem elementos aqui na intersecção. Beleza, vou colocar aqui essa região com essa parte amarela, garantidamente que tem pelo menos um elemento vai existir aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Vai colocar o diagrama do professor, né? Todo professor é concursado. Então, os professores, eles vão estar aqui dentro. Todo professor é concursado. Porém, a gente vai fazer uma extrapolação. A gente vai fazer esse diagrama com
essa intersecção. Eu não sei se tem elementos aqui nessa região, tá? Entre os professores e aqui os advogados. Só que eu não posso dizer que existe ou que não existe. Simplesmente a gente coloca o diagrama e depois analisa aqui as possibilidades. Olha só a primeira possibilidade. Pode haver advogado que é professor, seria justamente um elemento aqui. Pode haver, por mais que eu não saiba se existe, pode sim haver. Então, isso aqui é possível. Não é o que eu vou marcar. Por quê? Eu quero a afirmativa que está incorreta. Então, como isso aqui é uma possibilidade, coloca aqui o OK. Pode haver concursado que não é professor? Pode. Eu posso ter aqui, ó, nessa região, concursados que não são professores. Então, isso aqui também é possível. Pode haver advogado que não é professor? Pode sim. Nós podemos ter aqui, ó, advogados que não são professores. Então, pode sim, eu tenho essa possibilidade. Não pode haver concursado que não é professor? Isso aqui está incorreto. Porque quando ele coloca que não pode haver, se a gente ler aqui certinho, é a letra B, ó. Pode haver concursado que não é professor, é exatamente a mesma coisa. Só que aqui ele está dizendo que não pode. Claro que pode. Pode haver concursado, seria essa região aqui, ó, que não é professor. Então, como isso aqui é possível e ele está dizendo que não, esse item aqui está incorreto, que é justamente a alternativa que nós vamos escolher. Então, gabarito, letra D, bons estudos e até a próxima. Seja a afirmação: todos os estudantes do Colégio Pedro II foram aprovados no concurso da Receita Federal. Então, a negação dessa afirmação corresponde a... Bom, aqui no caso, nós queremos a negação de uma proposição categórica. Como é que a gente faz essa negação? Primeiro, vamos fazer aqui uma pequena revisão. Para fazermos a negação do todo, tá? Nós vamos substituir o todo ou pelo algum, ou pelo menos um, ou pelo existe. E fazer a negação do verbo. Então, aqui no caso, nós temos o seguinte, ó. Todos os estudantes do Colégio Pedro II foram aprovados no concurso da Receita Federal. Nós vamos substituir o todos, tá? Todos os estudantes, por existem estudantes do Colégio Pedro II que não, tá? Note que aqui vai aparecer o que não foram aprovados no concurso da Receita Federal. Feito isso, nós temos aqui a nossa negação. Então, de forma prática, quando vier na prova, como é que a gente faz? Eu tenho aqui a frase, então eu já sei que aqui eu tenho que substituir pelo existe. Você vai riscar aqui, ó. Coloca existem, né? Existem estudantes que não foram aprovados no concurso da Receita Federal, e aí você já vai ter a sua negação. Gabarito da questão se encontra aqui na letra B de bola. Podemos marcar, seguir para a próxima. O tipo de raciocínio que utiliza-se da regra do argumento e sua premissa para se chegar a uma conclusão é: letra A, abdução, letra B, indução, letra C, tratamento ou letra D, dedução. Bom, com relação a tipos de raciocínio, nós temos três, tá? Nós temos a dedução, a indução e a abdução. Significa que já podemos eliminar aqui uma alternativa, tá? Tratamento não é um tipo de raciocínio. Bom, agora qual é o tipo de raciocínio que ele utiliza, né? Utiliza-se da regra do argumento e sua premissa para chegar na conclusão. Vamos analisar os tipos de raciocínio. A dedução é um processo lógico que vai partir de premissas gerais para se chegar a uma conclusão, que é justamente o que nós temos na questão. Tá? Nossa resposta vai ser dedução. Agora, com relação à indução. Indução é o contrário. Vai partir de observações específicas, também conhecida como particular, para chegar aqui a uma conclusão que vai ser geral. Enquanto a abdução, ele vai partir de uma observação, tá? Para se chegar em uma hipótese, tá? É uma hipótese que seja mais provável ou uma explicação mais simples. Aqui eu coloquei 3 exemplos
um para cada, né, no caso. No caso da dedução, olha só, premissas. Você tem aqui premissa maior. Todos os mamíferos têm coração. Os cães são mamíferos. Premissa menor, temos aqui a conclusão. Portanto, os cães têm coração. Note que a estrutura, tá, de você partir aqui de premissas gerais para chegar aqui em uma específica, né, que os cães têm coração. Então, nesse caso aqui, nós temos o gabarito. Na letra D, temos uma dedução, e essa estrutura aqui é basicamente a estrutura que a IBFC cobra quando ela pergunta qual é o tipo de raciocínio. Então, ela coloca aqui bem curtinho e você tem que saber basicamente essa definição. Partir do geral para o particular, do particular para o geral, trabalhar com hipóteses, né? São os 3 tipos de raciocínio. Gabarito, letra D, bons estudos e até a próxima. Vamos lá resolver mais uma? Questão 128 do nosso e-book sobre raciocínio lógico. O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão e da regra para defender que a premissa pode explicar a conclusão é chamado de... Bom, nessa questão eu vou te dar um macete para você acertar qualquer questão que ele fala aqui sobre tipos de raciocínio, né? No caso, dedução, indução e abdução. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada em como funciona a definição. Primeiro eu vou te mostrar a definição, depois eu vou te mostrar como a banca IBFC ela cobra e o macete. Então, temos aqui 3 tipos de raciocínio, dedução, indução e abdução. A dedução vai partir de premissas gerais para uma conclusão específica, né, no caso. O processo de indução parte de observações específicas para formular uma conclusão ou teoria geral. E o processo de abdução vai partir aqui de uma observação para chegar a hipóteses, tá? Então, nós temos aqui os 3 processos. Você pode encontrar também como partindo aqui de uma premissa geral para uma conclusão particular. Então, pode ser o termo específica ou particular. Até aí tudo bem. Aqui nós temos como você vai encontrar as definições. Agora, como é que eu aplico isso na prova da IBFC? Na prova da IBFC não vai vir desse jeito. Vai vir assim, ó. O tipo de raciocínio que utiliza-se da regra do argumento e sua premissa. Então, ó, regra mais premissa para chegar a uma conclusão. Que tipo de argumento é esse? Tá? Que tipo de raciocínio? Aqui é a dedução. Então, quando você estiver estudando para provas da banca IBFC, pensa dessa forma. Regra mais premissa, dedução. Tá? Regra mais premissa que leva à conclusão, dedução. Agora, o caso da indução. Como é que a banca cobra? O tipo de raciocínio lógico cujo objetivo é se determinar a regra. Então, ele quer chegar na regra a partir de como a conclusão segue da premissa. Então, ó, conclusão mais premissa, para determinar a regra, nós temos uma indução, certo? O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão e da regra para defender que a premissa pode explicar a conclusão. Então, aqui, ó, conclusão mais regra para chegar na premissa. Que tipo de raciocínio nós temos? A abdução. Então, esses aqui são os 3 tipos de raciocínio e as formas com que a banca IBFC ela cobra. Então, a gente vai usar aqui, daqui para frente, né, nas demais questões, também essa lógica. Regra mais premissa igual a conclusão, dedução. Conclusão mais premissa igual a regra, indução. Conclusão mais regra, chegando aqui na premissa, abdução. Vamos colocar aqui mais um exemplo, para ver se a gente entendeu aqui o processo. Olha só. Se for dada uma premissa, tá? Uma conclusão e uma regra, então ele me deu aqui as 3 coisas, né? Premissa, conclusão e regra, pela qual a premissa implica a conclusão, tá? Exatamente aqui, ó, a mesma coisa que nós temos em cima. Então, nós temos aqui conclusão e regra que chega na premissa. Quem é? A abdução. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai voltar no nosso e vai analisar. Aqui no caso, ó,
o tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão, aqui no caso, conclusão mais regra, para defender que a premissa pode explicar a conclusão, né? Chegando na premissa, nós temos uma abdução. Então, essa aqui é a forma mais rápida de você resolver esse tipo de questão da banca IBFC. Nosso gabarito, letra C, bons estudos e até a próxima. Vamos lá resolver mais uma. Questão 129 da banca IBFC. O tipo de raciocínio lógico, cujo objetivo é se determinar a regra, a partir de como a conclusão segue da premissa, é chamado de letra A, indução, letra B, abdução, letra C, dedução, letra D, assimilação. Bom, nós temos 3 tipos de raciocínio, tá? Temos aqui a dedução, a indução e a abdução. Como que funciona cada um deles e como é que a banca IBFC cobra? Então, eu coloquei aqui a definição, tá, dos tipos de raciocínio e coloquei aqui a forma como a IBFC cobra. Porque se você souber essa forma, você com certeza vai acertar a questão. Então, olha só. A dedução é o tipo de raciocínio que vai partir de premissas gerais para uma conclusão específica ou particular. A indução é o processo lógico que parte de observações específicas ou particulares para formular uma conclusão ou teoria geral. Então, vai do particular para o geral. E a abdução é o processo lógico que parte de uma observação para chegar a hipóteses. Então, basicamente, nós temos as informações com relação à definição de cada um dos tipos de raciocínio. Agora, na hora da prova, como é que aparece? Aparece da seguinte maneira. O tipo de raciocínio que utiliza-se da regra e sua premissa. Então, regra mais premissa, para chegar na conclusão, nós temos aqui uma dedução. Então, se apareceu na prova regra do argumento e premissa, tá? Aqui, ó, regra e premissa chegando aqui na conclusão, ele está falando na dedução. O tipo de raciocínio lógico cujo objetivo é se determinar a regra. Então, ele quer encontrar qual é a regra a partir da conclusão, tá? A partir de como a conclusão segue da premissa. Então, ó, conclusão mais premissa para chegar na regra. Nós temos aqui uma indução. O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão e da regra. Conclusão e da regra. Então, vamos lá. Conclusão mais regra. Para defender que a premissa pode explicar a conclusão. Então, conclusão mais regra para chegar na premissa. A abdução. Então, temos aqui os 3 tipos de raciocínio. Coloquei aqui mais um, tá? Outra maneira de perguntar. Se for dada uma premissa, tá? For dada uma premissa, uma conclusão e uma regra, conclusão e regra, pela qual a premissa explica a conclusão, nós vamos ter aqui uma abdução. Então, essas aqui são as formas com que a banca cobra. Se você está estudando para fazer o concurso da IBFC, estude desta maneira, a partir das perguntas que a banca já fez, que com certeza você vai acertar na hora da prova. Agora a gente vai voltar aqui na questão. O tipo de raciocínio lógico cujo objetivo, qual é o objetivo aqui? Determinar a regra. Então, eu quero chegar na regra. Então, eu vou ter conclusão mais premissa para chegar aqui numa regra. Então, nós temos uma indução. Tá? Então, essa é a forma com que a banca cobra. Estude desta maneira que com certeza você vai passar. Então, temos aqui o nosso gabarito. Na letra A, bons estudos e até a próxima. O tipo de raciocínio lógico que utiliza-se da regra e sua premissa para se chegar à conclusão é letra A, dedução, letra B, abdução, letra C, indução ou letra D, propulsão. Bom, nós temos 3 tipos de raciocínio. Nós temos o raciocínio dedutivo, indutivo e abdutivo.
Então, já podemos eliminar aqui a letra D. Bom, como é que a Banco IBFC ela cobra esse conteúdo? Como é que eu defino se vai ser aqui dedução, abdução ou indução? Vamos fazer uma pequena revisão bem breve. Olha só, quando nós falamos de dedução, é o processo lógico que parte de premissas gerais para se chegar a uma conclusão específica ou particular. Então, essa seria aqui a definição da dedução. Indução, processo lógico que parte de observações específicas, tá? Ou particulares para formular uma conclusão ou teoria geral. Então, ele vai do particular para o geral. E abdução, processo lógico que parte de uma observação para se chegar à hipótese. Então, nós temos aqui as definições. Tudo bem, as definições, ok. Agora, como é que a Banco IBFC ela cobra? Ela vai cobrar desta maneira. Então, na tua prova pode aparecer desta maneira aqui a pergunta com relação aos tipos de raciocínio. O tipo de raciocínio que utiliza-se da regra e sua premissa para se chegar a uma conclusão, que é o que nós temos. Então, ó, regra mais premissa para chegar na conclusão, dedução. Então, aqui é um raciocínio dedutivo. O tipo de raciocínio lógico cujo o objetivo é se determinar a regra. Então, ele quer chegar, tá? Aqui no caso, esse aqui ele quer chegar na regra. A partir de como a conclusão segue da premissa. Então, conclusão mais premissa, levando a uma regra, nós temos indução. Aqui seria a forma com que a Banco IBFC ela cobra dedução e indução. O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão e da regra, conclusão mais regra, para defender que a premissa pode explicar a conclusão. Então, ó, conclusão mais regra para chegar na premissa, a abdução. E aqui também é outra forma de cobrar a abdução. Se for dada uma premissa, uma conclusão e uma regra, tá? Pela qual a premissa implica a conclusão, então podemos dizer que nós temos aqui, ó, conclusão mais regra, tá? Para a premissa, aqui no caso, nós temos a abdução. Essas perguntas aqui foram retiradas de provas da Banco IBFC. Então, se você está estudando essa temática, estuda desta maneira, que com certeza você acerta na prova. Então, aqui no caso, ó, olha só, o tipo de raciocínio lógico que utiliza-se de quem? Da regra e sua premissa para chegar na conclusão. Que no caso nós temos uma dedução, gabarito, letra A, bons estudos e até a próxima.